Obrigada pela companhia de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, muito importante, na verdade. Nós vamos falar sobre os 3 pilares do desenvolvimento pessoal. Deixa eu abaixar aqui o volume um pouquinho. A gente vai falar sobre os 3 pilares do desenvolvimento pessoal, isso mesmo, e eu tenho muita certeza que vocês nunca ouviram falar a respeito disso. Sabe por que eu tenho tanta certeza que vocês nunca ouviram falar sobre esses 3 pilares, ou pelo menos nunca nessa situação de ser os 3 pilares do desenvolvimento pessoal? Sabe por que eu tenho tanta certeza? Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Já já eu falo para vocês. Por que eu tenho tanta certeza que vocês não conheciam esses 3 pilares, não sabiam que essas 3 coisas importantíssimas formam os 3 pilares do desenvolvimento pessoal. Por que eu sei que vocês nunca ouviram sobre esses 3 pilares? Porque esses 3 pilares eu desenvolvi, não os 3 pilares, mas eu coloquei esses 3 assuntos como os 3 pilares do desenvolvimento pessoal. Depois de muito estudo, muita análise, muita pesquisa, muita leitura, eu cheguei à conclusão que esses 3 assuntos são os pilares, são os 3 pilares do desenvolvimento pessoal. Nós não podemos ter só um, nós não podemos ter só 2, nós precisamos dos 3 para que nós tenhamos uma base forte, para que nós tenhamos uma base poderosa, um desenvolvimento que vai começar e vai nos levar até o nosso objetivo, até o ponto que a gente quer chegar, tá? Então isso foi desenvolvido através de muito estudo, muita leitura, e eu cheguei a essa conclusão que esses 3 pilares, esses 3 assuntos, essas 3 situações formam os 3 pilares do desenvolvimento pessoal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? O desenvolvimento pessoal é algo natural na vida do ser humano, nós sabemos disso. Nós, como seres humanos, estamos sempre em desenvolvimento, estamos sempre em crescimento, estamos sempre em procura de algo melhor, e isso é natural do ser humano. Nós temos isso desde, não da criação do mundo, né? Porque Adão e Eva, eles não tinham necessidade desse crescimento, porque eles eram completos, eles eram plenos, eles eram perfeitos em Deus, até que veio a queda, e a partir daí o homem passou a ter que evoluir, passou a ter que crescer, passou a ter que desenvolver. Então, se você não está tendo nenhum desenvolvimento, nenhum crescimento na sua vida, nenhuma mudança, nenhum movimento na sua vida, com certeza tem algo de errado, tá? Com certeza tem algo aí que precisa ser mexido, que precisa ser mudado, que precisa ser descoberto, que precisa ser incentivado novamente, porque todo ser humano, ele naturalmente, ele vive nesse desenvolvimento, ele vive nessa busca. O primeiro pilar, o primeiro assunto, o primeiro pilar, assim, muito importante do desenvolvimento pessoal, se você quer aprender sobre o desenvolvimento pessoal, se você quer passar por esse processo do desenvolvimento pessoal, se você está buscando o desenvolvimento pessoal, a primeira coisa que você precisa estabelecer na sua vida, a primeira coisa que você precisa colocar em prática na sua vida, o que é isso? É o conhecimento. Isso mesmo. O conhecimento é o primeiro pilar do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque você precisa se conhecer, você precisa conhecer o que você gosta, você precisa conhecer qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual é a sua identidade. Então, primeiro é o conhecimento. O conhecimento, ele vem através de várias formas, a gente sabe, né? Ele pode vir através de livros, de palestras, de lives. Uma live como essa pode sempre estar trazendo para você um conhecimento, algo que você até então não sabia ou já tinha ouvido falar muito assim superficialmente, e hoje a gente está dando assim uma aprofundada, né? Então o conhecimento é muito importante. Nós precisamos estabelecer que nós precisamos de conhecimento em qualquer área da nossa vida, em qualquer área da nossa atuação, do nosso trabalho, do nosso campo. A gente precisa ter conhecimento, e quanto mais conhecimento, melhor, porque conhecimento
não ocupa espaço. Então, quanto mais você puder conhecer, quanto mais você quiser conhecer, e gente, você não precisa conhecer somente de um assunto específico, tá? Você pode ler, estudar sobre todos os assuntos, e isso é muito bom, porque nos dá a capacidade de conversar com qualquer tipo de pessoa sobre qualquer assunto. Então, nós precisamos ter conhecimento geral de tudo que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, na nossa comunidade onde a gente vive. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente se integrar no nosso meio, tá bom? Na nossa comunidade, no nosso dia a dia, e você poder conversar tanto com seu vizinho quanto com o presidente da empresa que você trabalha, que você presta serviço. Então o conhecimento é muito importante, a gente precisa ter muito conhecimento em todas as áreas, mas o conhecimento para você se aprofundar, para você se dedicar, para você também não ficar perdendo tempo estudando tudo ao mesmo tempo e não sabendo de nada profundamente, você também precisa saber qual é a sua área de atuação, para você ter muito conhecimento também na sua área de atuação. Porque quando eu falo sobre a nossa área de atuação, não é uma coisa, né? Nós atuamos num setor, mas esse setor também está interligado a outros setores. Então, quando você começa a ter conhecimento, você começa a estudar várias coisas ligadas com esse ponto, com esse principal aqui que você tá bom? Então, o primeiro é o conhecimento. Qual é o segundo pilar? O segundo pilar do nosso desenvolvimento pessoal é o entendimento. Isso mesmo. O entendimento, ele é o segundo pilar do desenvolvimento pessoal. Como assim, Emily? E por que ele é tão importante? Porque você pode conhecer muito sobre um assunto específico, você pode conhecer muito sobre vários assuntos, você pode conhecer muito, ler muito sobre muitas coisas, porém isso pode ser somente um conhecimento. Você pode somente conhecer sobre aquilo ali que você está estudando, que você está lendo. Agora, quando você passa a ter o entendimento, você começa a ler sobre aquilo ali, você começa a ler que é muito importante você mudar seus pensamentos. É muito importante você ter pensamentos positivos, você mudar sua mentalidade, você tem o conhecimento que aquilo ali é importante. Agora, quando você passa a ter o entendimento, o que é? Você, além de você conhecer, você entende o porquê daquilo ser importante. Eu conheço que a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade é muito importante. Eu conheço, eu li sobre isso, eu estudei sobre isso, eu aprendi sobre isso. Agora, o entendimento, quando você passa a ter o entendimento que a mudança de pensamento é muito importante, é quando você começa a entender por que é tão importante. Por que a mudança de pensamento é tão importante? Porque você sabe que a mudança de pensamento vai mudar suas emoções. Mudando suas emoções, vai mudar seu comportamento. Mudando seu comportamento, vai mudar os seus resultados. Então, além de conhecer, de você ler, de você estudar, ter o pilar do conhecimento, você passa a ter o pilar do entendimento. Então você conhece e você entende, você leu e você sabe o porquê, você estudou e agora você compreende como que aquilo ali funciona, por que funciona, por que é tão bom, por que é tão importante, por que é preciso, entendeu qual que é a diferença, entendeu qual que é o porquê de você tanto ter o conhecimento, o primeiro pilar do desenvolvimento pessoal, você conhecer muito bem sobre o assunto ou sobre vários assuntos, como a gente já falou aqui, e você ter o segundo pilar, que é o entendimento. Aí você passa a entender o porquê daquilo ali ser tão importante. E isso começa a abrir a sua mente, começa a levar você a um outro patamar, porque você conhece e você entende. Esse foi o segundo pilar do desenvolvimento pessoal. Agora nós vamos falar sobre o terceiro pilar, que é a sabedoria. A sabedoria, isso mesmo. Então, nós temos o conhecimento, que você conhece, você aprende, você estuda. Nós temos o entendimento, que você passa a entender o porquê daquilo ali.
por que que aquilo ali é tão importante, por que que eu preciso daquilo ali, por que que essa mudança é necessária, por que que é importante eu mudar de ambiente, por que que é importante eu mudar de pensamento, por que que é importante eu saber o trigo que eu uso para fazer o pão. Então você passa a ter o entendimento daquele conhecimento que você obteve lá no começo. E o terceiro é a sabedoria. E a sabedoria é lógico que os três, eles formam toda essa estrutura do desenvolvimento pessoal, mas a sabedoria é algo que vai, realmente aquela mudança, aquela virada assim, necessária na nossa vida. O que é então a sabedoria na verdade, na essência da palavra? O que é? Porque eu já conheço, eu já tenho um entendimento. O que seria a sabedoria? A sabedoria é quando você pega esse conhecimento que você tem, aí você pega esse entendimento que você tem, e aí você fala, peraí, eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento, então agora o que eu preciso? A sabedoria, que é o quê? Que é você colocar em prática tudo que você aprendeu, tudo que você entendeu, porque olha só, olha que coisa interessante. Imagina que eu tenho muito conhecimento sobre o nosso subconsciente. Como que o nosso subconsciente funciona, sobre o nosso cérebro, sobre as leis do universo. São assuntos que eu amo, que eu sou apaixonada e que eu me dedico muito a aprender cada dia mais a respeito. Então imagina que eu tenho muito conhecimento. Imagina não, eu tenho muito conhecimento nesses assuntos. E aí eu passo a ter o entendimento. Eu entendo por que isso é tão importante. Por que é importante mudar a programação do nosso subconsciente. Por que é importante você saber das leis do universo. Por que é tão importante você saber da funcionalidade, a função do nosso cérebro, como que funciona. Então, imagina que eu sei tudo isso, eu tenho tanto conhecimento quanto entendimento. Eu já passei das duas fases, eu já construí os dois pilares. Só que eu fico nisso aí. Eu conheço e eu entendo. De que isso vai adiantar na minha vida? O que isso vai transformar a minha vida? Nada. A sabedoria é algo muito importante, gente, porque é na sabedoria que você vai colocar em prática. A sabedoria é você colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu, aí você agora põe em prática. Porque eu aprendi, eu tive o conhecimento, eu quis saber o porquê. Aí eu entendi o porquê que era necessário aquilo ali. Só que se eu tivesse parado ali, se eu tivesse ficado no conhecimento e no entendimento, a minha vida estava do mesmo jeito que começou há 2 anos atrás. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender, se eu não tivesse usado o terceiro pilar do desenvolvimento pessoal, que é a sabedoria, que é colocar em prática na minha vida, que é viver tudo aquilo que eu aprendi, que eu entendi e que agora eu vivo. E aí o que isso acontece? O que a sabedoria ela faz? A sabedoria ela traz mudança. A sabedoria é você praticar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu, que vai trazer na sua vida a mudança. Porque olha só, não adianta nada você conhecer, você entender e você não praticar. Então é na sabedoria, é no colocar em prática aquilo que você sabe, que você vai mudar a sua vida, que você vai mudar a sua história. E aí você vai começar a mudar você, aqueles que te cercam, que te rodeiam, que faz parte do seu dia a dia, e aí você vai perceber que você pode também mudar outras vidas. Você vai perceber que se eu aprendi, se eu entendi, se eu tiver a sabedoria de colocar em prática na minha vida, e eu percebi que dá certo, então eu posso ensinar para outras pessoas, então eu posso mostrar para outras pessoas qual é o caminho. Por quê? Porque eu já trilhei o caminho. Então no meu livro, tudo que eu coloco no meu livro, tudo que está lá no meu livro, que eu coloquei na verdade no meu livro, são coisas que eu aprendi, eu entendi, eu coloquei em prática e eu vi que funciona. É por isso que está no meu livro. Não são só palavras, não são só coisas que eu falo assim, eu achei isso muito interessante. Não, eu achei interessante, eu entendi o porquê que era interessante, eu pratiquei, vi que funciona. Então eu falei, peraí, então a gente pode ensinar, então a gente pode dar aqui o passo a passo, porque a gente sabe que funciona. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Então assim, você pode conhecer,
entender, você pode entender. Agora, se você não pratica, você não tem a sabedoria. E é a sabedoria que vai sustentar todos esses dois pilares. Por quê? Porque quando você conhece, você entende e você não pratica, você não tem resultado. E o que faz com que a gente continue, com que a gente persista, com que a gente insista, são os nossos resultados. E a gente só tem resultado a partir da sabedoria de tudo aquilo que a gente conhece, de tudo aquilo que a gente entende. E a sabedoria que é o quê? A prática de tudo isso. Então, quando você pratica tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você entendeu, você tem o crescimento, você vê a mudança, você transforma os seus resultados. E engraçado que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, infelizmente, acham que a mudança precisa acontecer no externo, antes de acontecer no interno. E é o contrário, a gente muda aqui dentro para depois tudo à nossa volta mudar naturalmente. As coisas mudam naturalmente quando você põe em prática a sabedoria, quando você põe em prática tudo aquilo que você aprendeu, que você estudou, que você entendeu que é importante, que você sabe por que funciona, por que as leis do universo foram estabelecidas, por que o nosso subconsciente trabalha desse jeito, por que é tão importante mudar essa programação que está instalada aqui no meu subconsciente. E aí você entende tudo isso, você começa a praticar tudo isso, você começa a ver que a sua mudança, ela começa daqui de dentro. Então você não vê nada de fora, mas você está tão bem lá dentro, você vê que a sua mudança foi algo tão assim enraizado, tão transformador, que mesmo que você queira voltar àquilo que você era, mesmo que você queira abrir mão daquilo tudo que você está vivendo, você não consegue. Por quê? Porque já foi feito a raiz, já foi enfincada ali a raiz. Então, você não consegue voltar atrás. Isso não significa que não teremos momentos ruins, momentos de, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu fico? Será que é isso mesmo? Mas esses momentos vêm e eles vão embora tão rápido, porque a raiz está tão forte que você fala assim, não, peraí, né? Peraí, porque a mudança já aconteceu, a mudança de pensamento, de mentalidade já aconteceu. Então eu não consigo mais voltar atrás. Vocês conseguem entender por que é tão importante a gente trabalhar esses 3 pilares do desenvolvimento pessoal, tanto na nossa vida, primeiro aprende, conhece, põe em prática, e aí quando você vê que você está preparado, e eu não digo preparado de você se sentir preparado 100%, é quando você vê que você colocou na sua vida, funcionou para você, aí você fala, peraí, se funcionou para mim, então eu posso ensinar. Então essa pode ser uma área que eu posso trabalhar. Não que necessariamente todo mundo vai querer trabalhar com isso, mas se você tem esse chamado, se você tem esse desejo, então trabalha esses 3 pilares, porque eu tenho certeza que com muito conhecimento, e o muito conhecimento, gente, vem de muita dedicação. Tenham boa noite, tá, gente? Obrigada. Até segunda-feira que vem, mas durante a semana continuem ligados no meu Instagram, que eu coloco sempre coisas muito legais, muitos assuntos acontecem, muitas coisas acontecem durante a semana, que eu preciso sempre compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Até a próxima, galera. Fica com Deus.